Olá pessoal, estamos mais uma vez de volta para dar continuidade às aulas de C++. Bem, nesta videoaula eu vou apresentar um pouco mais dos conceitos básicos dessa linguagem. Vou apresentar aqui os tipos primitivos e realizar um pequeno exemplo utilizando alguns desses tipos em C++. Então vamos lá. Primeiramente eu vou criar um arquivo, basta clicar aqui em New File ou File, New, Empty File. Então aqui eu posso estar criando este arquivo vazio para eu começar a trabalhar aí com pequenos exemplos em C++. Então vamos lá, vamos criar este arquivo, vou salvar este meu arquivo como exemplo tipos.cpp. Lembrando que nesses exemplos do C++, os arquivos principais do C++, você deve utilizar a extensão .cpp para indicar que esse arquivo é que você vai estar codificando um sistema na linguagem C++. Então vamos salvar ele desta forma para que possamos implementar o nosso pequeno exemplo. Bem, para começar a desenvolver um programa C++, como visto na aula anterior, você deve declarar a biblioteca IOStream para que possamos utilizar os comandos de entrada e saída do C++, utilizar o user namespace std, dizendo que eu quero importar, utilizar as funções que vão estar contidas na biblioteca C++. Então eu só vou conseguir utilizar as funções somente depois do que eu declarar esse user namespace std. E a função principal, que é a primeira função a ser chamada, que é o int main, e defino aqui o return 0 para dizer que meu programa vai ter executado com sucesso. Bem, o C++ ele contém alguns tipos de dados que você pode estar utilizando para você trabalhar aí com o seu programa. Tem aqui um site que é o www.c++. É um excelente site para quem está começando com o C++ poder consultar. Ele está em inglês, mas tem aqui diversas orientações de como utilizar algumas bibliotecas do C++. Então aqui é um excelente site, tem tutoriais, tem fórum onde você pode estar tirando a sua dúvida. Então assim, é um site muito bom para você poder estar utilizando aí e aprender um pouco sobre linguagem C++. Então eu estou aqui na seção de variáveis desse site. Ele me traz aqui algumas variáveis, as variáveis que eu posso estar utilizando com o C++. Então aqui eu tenho os tipos caracteres que eu posso estar trabalhando com C++, que é o tipo char, char 16, char 32 e wchar. Eu tenho aqui os integers, os tipos inteiros que eu posso estar utilizando, short, int, long, e combinações desses tipos, caso eu queira aumentar a capacidade deste meu tipo de dado. Vale lembrar também, né, que cada tipo de dado ele suporta um tamanho de dados diferente. Ou seja, por exemplo, o tipo short ele armazena 16 bits, caso eu faça uma combinação com short int. O tipo inteiro ele armazena 16 bits, que vai ser um pouco maior, né, do que o tamanho do short. O long ele vai armazenar aí valores de 32 bits. O long, que é uma outra combinação que você vai estar armazenando, ele vai armazenar aí no mínimo 64 bits. Então você pode estar fazendo aí combinações de dados para você poder estar armazenando as informações que você precisar. Então tem aqui, logo aqui abaixo, qual é a capacidade que cada tipo suporta. Então aqui 8 bits, qual que é o tamanho que ele suporta,
16 bits, qual a quantidade de dígitos que ele suporta, 32 bits também e 64 bits. Então cada tipo tem a sua variação. Só que essa variação, se for essa variação, ela vai considerar os valores negativos e valores positivos. Então esse valor aqui vai haver uma divisão entre os positivos e os valores negativos para você poder armazenar esses valores. Então é muito importante você conhecer também qual que vai ser os tipos de dados que você vai estar utilizando. Tem aqui os valores de tipo flutuante, né, que seria o float, double. Também posso fazer uma combinação com long e double. E o tipo booleano. O tipo void, quando eu não preciso, no caso de funções, retornar nenhum valor. E o tipo para ponteiro. Então, inicialmente só vou trabalhar com vocês aí com os tipos mais básicos, que é o char, que permite armazenar um único caractere, o short, o int, o long, o double, o float e o bool. Bem, para se declarar uma variável em C++, primeiro você começa especificando o seu tipo, logo em seguida a variável que você quer dar o nome. Por exemplo, vou chamar aqui de A. E toda variável é recomendável você inicializar os valores dessa sua variável, para caso você for utilizar essa sua variável, você não ter problemas na hora de, por exemplo, vou fazer uma operação matemática, né, e você não ter aí perdas desses valores. Quando você for trabalhar com valores variáveis que são inteiras, que for armazenar valores numéricos, seja ela inteira ou double ou float, você vai sempre inicializar essas suas variáveis pelo menos com valor 0 ou com algum valor que você queira inicializar no seu aplicativo. Para o tipo float é a mesma coisa. Eu inicializo essa minha variável com algum valor. O tipo short, eu vou inicializar essa minha variável também com algum valor. Então é desta maneira que você deve fazer para inicializar as suas variáveis. Pois se você não fizer isso, o que o C++ vai fazer? Ele vai jogar um valor qualquer, um lixo na memória dessa sua variável, e se você for utilizar essa sua variável, você vai ter cálculos, operações imprecisas dentro do seu programa. Para o tipo booleano, como ele só vai armazenar verdadeiro ou falso, quando você declara uma variável booleana, ele, por padrão, se você não inicializar o valor, ele vai adicionar o valor false. Então, no caso das variáveis booleanas, não teria tanto problema você deixar ela sem inicializar. Os problemas são nas variáveis na hora com que você vai estar armazenando aí valores. O tipo char, você vai estar inicializando essas suas variáveis com aspas simples. Então, nesse caso aqui, você sempre vai colocar aqui, nesse caso estou inicializando com um espaço vazio. Ou você pode definir um caractere que você quer para essa sua variável. Então, nesse caso aqui, ela só vai armazenar um único caractere para o seu programa. Bem, então essas aqui são as formas de você estar declarando as variáveis no C++. E eu aconselho você a sempre inicializar os valores dessas variáveis. Eu posso também, ao invés de declarar as variáveis dessa forma, uma abaixo da outra, eu posso declarar as minhas variáveis todas em uma única linha. Posso fazer dessa forma. Ou seja, aqui eu estou declarando 4 variáveis do tipo inteira. Se eu fizer a mesma coisa com double, eu posso colocar aqui, ó, m, x, n, z. Eu estou declarando 3 variáveis do tipo double. Ou seja, essa forma de você declarar variáveis
de uma certa forma vai te você economizar linhas, mas também eu não aconselho você a declarar essas variáveis dessa forma, pois seu código não vai ficar bem identado. Eu posso inicializar as minhas variáveis todas numa única linha? Você pode. Eu posso fazer dessa forma aqui, ó. Inicializar as minhas variáveis, atribuindo aqui algum valor. Só que neste caso aqui é somente a variável z que vai conter algum valor. Se eu exibir os valores dessa minha variável, por exemplo, utilizando aqui o comando cout, vou exibir aqui o m, vou soltar de linha e vou exibir o valor da variável z e vou executar meu programa. Vejam só, a variável z ela foi inicializada com o valor 0 e a minha variável m foi jogada algum lixo quando essa minha variável, quando o compilador C++ executou meu programa e armazenou qualquer valor nessa variável. Então, se eu for utilizar essa minha variável para realizar algum cálculo, eu vou ter sérios problemas na hora de realizar essas operações. Bem, para fazer operações aritméticas com essas variáveis, eu posso estar utilizando o símbolo de multiplicação, né? O operador de multiplicação, o operador de divisão, o de subtração e o de soma. Então, esses operadores são os que são necessários para você realizar as operações aritméticas mais básicas. Por exemplo, eu quero realizar uma soma entre dois valores que vai armazenar em um valor inteiro. Declaro minha variável, vou chamar essa minha variável de soma. Soma recebe 5 mais 1, por exemplo. E vou escrever o resultado dessa minha soma, que vai dar 6. Bem, tem aqui o resultado da soma entre dois valores que foi atribuído à variável soma. Este operador aqui é o operador de atribuição, que você utiliza para inicializar suas variáveis ou quando você quer atribuir algum valor a alguma determinada variável. Eu posso também somar esses meus valores entre duas variáveis, que eu vou chamar aqui de valor 1 com valor 5 e int valor 2 recebendo valor 1. Eu posso colocar valor 1 mais valor 2 e executar o meu programa. E meu programa ele vai exibir a soma dessas variáveis que foram declaradas. Então você pode fazer soma tanto das variáveis que você especificar no seu programa declarando elas e atribuindo algum valor, ou definindo um valor fixo no seu programa, ou também você pode fazer a operação aritmética dessas variáveis a partir de uma entrada de dados que o usuário digitar na tela. Por exemplo, eu vou fazer com que o usuário digite os valores dessa variável, valor 1 e valor 2, e depois realizar a soma dessas variáveis e atribuir na variável soma. Vamos lá. Eu vou inicializar essa minha variável valor 1 e valor 2 com 0. Vou trocar aqui, vou colocar minha variável soma inicializando com o valor 0. Salvar. E vou solicitar que o usuário informe os valores das variáveis valor 1 e valor 2. Vamos lá. Cout informe o valor 1. Utilizando o operador cin para entrada de dados. Valor 1 e valor 2. E vou realizar a soma. Valor 1 mais valor 2.
Pronto. Vamos fechar aqui o programa anterior e executar. Opa, aqui ó, faltou um R aqui. Executar o programa. O programa está solicitando o valor da variável 1 e vou digitar aqui 4. E o valor da variável 2, eu vou digitar aqui 5. Pronto. Escreveu a soma das variáveis que foi definida pelo usuário, ou seja, 4 e 5, e deu 9. Eu posso aqui também escrever alguma mensagem antes de exibir o nome, o valor que está contido nessa minha variável. Vou colocar aqui, por exemplo, o resultado é pronto. Aqui, se eu colocar acento aqui, pessoal, utilizando aqui a forma padrão do C++, por exemplo, vejam só o que vai acontecer. Ele vai trocar o caracteres. Você precisa adicionar aqui, mudar qual que vai ser os caracteres que vai ser utilizados dentro do seu programa C++. Mais à frente eu vou demonstrar para vocês como que se fazem isso. Porque você pode, por exemplo, trocar os caracteres através de um valor hexadecimal ou simplesmente importando uma biblioteca e definindo que você está utilizando a localização em português, ou seja, que está utilizando a língua portuguesa para definir os valores de entradas e saídas dessas minhas informações. Aí automaticamente ele já vai permanecer com os caracteres corretos. Aí mais à frente eu faço isso com vocês. Por enquanto nós vamos só se atentar a esses detalhes de declaração de variáveis, como utilizar essas variáveis, entre outros detalhes. Então, pessoal, isso daqui é o básico para você poder estar realizando essas declarações de variáveis, realizando a atribuição de valores dessas variáveis. Bem, se eu quisesse, por exemplo, realizar uma divisão, basta utilizar o operador de divisão. Vamos colocar aqui, por exemplo, 10 dividido por 2, que é 5. Eu posso fazer essa minha divisão utilizando valores variáveis do tipo double. Aí neste caso eu tenho que alterar aqui as minhas variáveis para o tipo double também. Colocar aqui, por exemplo, 20.5 com 30.10. Bem, aí mostrou ali para mim a divisão com os valores decimais, utilizando aí a variável do tipo double. Você pode realizar também a multiplicação, utilizando aí o operador de multiplicação, que seria aqui o asterisco. Vou multiplicar aqui 8 vezes 8, onde demonstrou que o resultado ali é 64. Eu posso também realizar a subtração dessas minhas variáveis. Colocar aqui, por exemplo, 10 menos 5, onde o resultado deu 5. Então você pode estar utilizando esses operadores para realizar as operações que você quiser. Vou voltar aqui para a soma, pois é a operação que nós estávamos fazendo para este exemplo. Então, se vocês conhecerem bem a estrutura do programa C++, pelo menos a parte básica de como você declarar as variáveis no C++, ver como que é a estrutura do programa C++, você vai conseguir desenvolver pelo menos o básico, né, dos seus programas. Saber como se declara, entender bem este funcionamento. Fazer bastante exercício também, pegar, ver, fazer outras operações, fazer outros testes dentro do seu programa. Acessar esse site aqui, que é muito bom para você estar
consultando as informações sobre essa linguagem C++. Então, assim, é um site excelente. Eu aconselho a vocês a utilizarem, a pesquisar as informações. Está em inglês, mas vale muito a pena. Tem aqui bastante exemplo que você pode estar utilizando nesta excelente linguagem. Então, você pode estar verificando aqui, igual, por exemplo, aqui os operadores da linguagem, como operador de atribuição. Eu tenho aqui os operadores aritméticos, que é a soma, subtração, multiplicação, divisão, e o operador de módulo, que serve para você encontrar o resto de uma divisão, que nesse caso é uma divisão, o resto da divisão por inteiros. Eu posso fazer aqui com vocês aqui agora, igual, por exemplo, eu quero achar o resto de uma divisão entre dois valores. Dos dois valores que eu vou estar digitando aqui que foram digitados pelo usuário. Por exemplo, colocar aqui, o resto da divisão colocar aqui, igual, por exemplo, eu posso adicionar as duas variáveis diretamente no próprio comando cout para que ele possa demonstrar o meu resultado também. Valor 2. Aqui neste caso eu tenho que alterar para inteiro, pois o operador módulo ele só aceita retornar o resto da divisão com valores inteiros. Então vamos compilar o nosso programa. Primeiro ele vai exibir a soma. Vou colocar aqui, o resto da divisão, vamos a soma 10 mais 2. Aí vai mostrar o resto da divisão de 10 por 2 é 0. E mostrou ali a soma entre as duas variáveis, 10 e 2. Só que aqui, como ele ficou muito junto, eu vou saltar uma linha. Para você poder saltar uma linha, pessoal, você pode utilizar aqui o operador ngl. Basta você separar através dos operadores, que os operadores aqui de saída, ou seja, esses operadores que são utilizados para exibir algum valor na tela. Então, para cada valor que você for exibir, você deve separar por este operador. Neste caso aqui, como eu quero saltar uma linha do próximo para o próximo comando cout, eu coloquei aqui um comando endline para ele poder pular de linha também. Ou posso utilizar aqui o que nós chamamos de caracteres de escape, que é o /n. Ou seja, o /n me permite saltar também uma linha. Ele faz a mesma coisa que o operador endl. Se eu executar meu programa, colocar aqui 10, 3. Aí exibiu o resto da divisão, de 10 por 3, que é 1. Então, esse operador é muito útil para você saber qual que é o resto de uma divisão por inteiros. E aqui há várias outras operações que eu vou estar vendo com vocês ao longo das nossas aulas, que é a atribuição composta, os operadores de adição, subtração, divisão e multiplicação, entre outros tipos de operadores. Aí mais à frente nós vamos aprender como que se faz um comando condicional, utilizar laços de repetição, entre outros tipos de operações que você pode estar utilizando dentro do seu programa C++. Aí aqui também, quem já tiver curiosidade, já pode olhar este site e buscar informação, testar os exemplos que são apresentados nesse site para que você possa fixar melhor o conteúdo desta linguagem. Então, pessoal, a nossa aula vai ficar por aqui e até a nossa próxima videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, tenham compreendido pelo menos um pouco dessa linguagem C++. Se vocês gostaram, curta aí o canal, compartilhe o vídeo e aguarde aí até a próxima aula de C++. Um grande abraço para vocês.